Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a terceira aula do nosso curso de galpão industrial. E nessa aula nós iremos dar início ao projeto de um galpão. Nós vimos nas duas aulas anteriores todos os conceitos e agora vamos começar a aplicar esses conceitos, né? Será projetado, como exemplo ilustrativo, um galpão para armazenamento de materiais com as seguintes características. É um galpão com pus meia água, a inclinação da cobertura tem 10 graus. O pórtico é com vigas e colunas de almas cheias. Esse mesmo pórtico poderia ser também em colunas e vigas treliçadas. Então muda na hora de dimensionar os elementos. As colunas com base com apoio simples, isto é, elas têm restrições na direção vertical e horizontal, mas há a possibilidade de rotação das fundações. O vão transversal de 15 metros, o vão longitudinal entre pórticos é de 6 metros e o comprimento total é de 54 metros. O pé direito tem 6 metros. Os tapamentos laterais e frontais são conforme a figura logo a seguir. Os materiais utilizados são perfis ASTM A572 grau 50, barras de travamento e perfis para terças em U ASTM A36, telhas de espessura 0,55 milímetros e a 40 milímetros de altura de onda. O sistema estrutural é conforme a figura dos próximos slides. Esse galpão estará localizado em um subúrbio distante do centro de uma cidade. Ok? Então temos aqui a nossa primeira figurinha. Nossa primeira figurinha mostra a seção transversal, é uma fachada. Né? Nessa fachada, ela pode ser a fachada frontal ou a fachada de fundo. Né? Elas podem ser iguais, pode ter uma porta na frente e outra no fundo. Ela nos oferece bastante informações. Né? Quais são? A altura do pé direito, o ângulo de inclinação do telhado, a distância entre os pilares. Aqui nós vemos a rótula, né, o apoio simples, e vemos aqui, olha só, a viga da cobertura com conexão rígida na coluna. Alguns manuais eles oferecem já um pré-dimensionamento dessa rigidez, dessa ligação. Porém, quando foge de algumas medidas já pré-estabelecidas, é necessário calcular isso aqui. O cálculo disso aqui é extremamente importante, porque é isso aqui que vai enriquecer a estrutura. E esse cálculo eu ensino no meu curso de estruturas metálicas, e está lá bem explicadinho para não restar dúvida alguma sobre como calcular esse tipo de ligação rígida, ok? Temos aqui um plano da cobertura. No plano da cobertura nós temos o eixo A, que é o primeiro eixo de pilares, e o eixo B de pilares. Entre os eixos temos 15 metros de vão. Temos os eixos, né? Temos os eixos, entre as filas, quer dizer, temos os eixos de 1 a 10 e temos o contraventamento da cobertura. Né? Na mesma linha de contraventamento da cobertura, temos o contraventamento vertical, certo? Aqui nós temos a elevação lateral, né? Temos o eixo 1 e o eixo 10, certo? Temos aqui, olha só, que em muitos projetos nós vemos que contraventa aqui, salta um, contraventa de novo, salta outro, de novo, salta outro, novamente. Isso é necessário? Não é necessário? Nós veremos no decorrer do curso, nós veremos se isso é necessário ou se não é necessário. Bom, mas de acordo com a NBR 8800 de 2008, no seu item 4.7, as ações atuantes no galpão podem a ser projetadas são as seguintes: a ação permanente, são ações variáveis, e temos também a ação variável devido ao vento. Né? As ações permanentes são ações formadas pelo peso próprio, né? Peso que inclui também os equipamentos de instalações elétricas, né? Elétricas, hidráulicas colocadas lá. Os pesos, essas informações de peso próprio podem ser encontradas na ABNT NBR 6120 ou então nos catálogos de fabricantes. Lá tem bastante coisas. Tem todas as informações que nós precisamos para calcular os pesos próprios e a carga na cobertura.
Para o exemplo atual, não são previstas ações devidas a equipamentos e o peso próprio será avaliado à medida que o cálculo for desenvolvido. Por exemplo, se eu uso uma primeira viga e essa viga não atende às condições de resistência, as condições de deformação, eu vou substituir por uma viga diferente. Essa viga tem um peso diferente, nós vamos ter que substituir. Então, durante o cálculo, nós iremos substituindo esses valores, ok? As ações variáveis são de acordo com a 8800, né, para sobrecargas em coberturas, admite-se a ação variável acidental, que engloba cargas resultantes de instalações elétricas, hidráulicas, isolamentos térmicos e acústicos, né, e de pequenas peças que eventualmente são fixadas à cobertura até um limite superior de 0,05 kN por metro quadrado. Esta ação é considerada como uma carga uniformemente distribuída, atuando sobre a projeção horizontal do telhado, conforme ilustrado nessa figurinha aqui, olha, nessa figurinha aqui ao lado. Conforme especificado no item 5, no item B, né? Item B 5.2, o anexo B da NBR 8800, o valor da sobrecarga na cobertura deve ser especificado de acordo com a sua finalidade. Cada cobertura tem uma finalidade. Por exemplo, uma cobertura de igreja, você supõe que além de ter alguns equipamentos, tem forro, em certos pontos tem iluminação, som que é pendurado às vezes na estrutura. Eu já fiz isso, né? Eu já vi isso na prática, já fiz. E assim, de acordo com sua finalidade, porém, o valor mínimo é de 0,25 kN por metro quadrado. E a ação devido ao vento, essa é a mais importante e perigosa de todas elas. Por quê? Porque o vento não é constante, ele varia o tempo todo, certo? E a norma que trata sobre esse tipo de esforço é a NBR 6123/88, intitulada Forças devidas ao vento em edificações. E dessa norma vamos tirar todos os conceitos que usaremos nessa aula. O primeiro desses conceitos é a velocidade básica do vento, que é a velocidade de uma rajada de 3 segundos de duração, medida a 10 metros de altura, em um campo aberto e plano, que é ultrapassada em média uma vez a cada 50 anos. E essas velocidades básicas do vento são ilustradas no mapa aqui, olha só, esse mapa representa as isopletas, né, que é o vento básico em cada região do país. Okay? Para a região de São Paulo, mas é onde que nós vamos usar o nosso galpão, a velocidade básica do vento é de 40 metros por segundo. Para o cálculo das nossas cargas de vento, nós temos que usar alguns parâmetros, uns fatores. Então, o primeiro deles é o fator topográfico. O fator topográfico leva em consideração as variações do relevo, terreno, e é determinado do seguinte modo: para um terreno plano ou francamente acidentado, esse valor é 1. Para taludes e morro, nós temos outra forma de calcular, só que, como nesse caso aqui, nosso terreno é plano, nós deixaremos o item B para um exercício futuro. Então, determinamos já o nosso primeiro fator como 1. O fator de rugosidade, né, o fator de rugosidade é obtido definindo uma categoria, né, que leva em consideração a rugosidade do terreno, e uma classe que leva em consideração as dimensões da edificação, que é calculada por essa fórmula. Olha só, S2 é igual a B vezes o fator de rajada, multiplica Z dividido por 10 elevado a P, certo? Então, vamos entender um pouco, olha só. Conforme a tabela 1, que nós vamos mostrar mais à frente, conforme a tabela 1 da BNT NBR 6123/88, obtém-se para um terreno da categoria 3, né, já definimos que é a categoria 3, vamos entender por quê, e uma edificação da classe C, também vamos entender por quê, os parâmetros B, fator de rajada e P. Então vamos lá. O que é uma categoria 3? As categorias todas nós vimos na aula 2. Né? E o que seria a categoria 3? São terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como muros e sebes, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas
E temos como exemplos granjas e casas de campos, com exceção das partes com matos, fazendas com muros ou sebes e subúrbios a considerável distância do centro, né, com casas baixas e esparsas, que é o nosso caso, né? Definimos lá que vai ser num subúrbio distante do centro. A classe, né, dita que toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 metros. A superfície frontal é aquela que vai receber o vento, certo? E como na nossa edificação ela tem um lado que mede 54 metros, ela se enquadra na categoria, na classe C. Ou seja, nossa edificação está na categoria 3 e classe C. Beleza? Por isso esses parâmetros. Então temos aqui a tabela 1, como prometi mostrar. Temos aqui as várias categorias, as 5 categorias. O nosso Z, nós não vamos usar esse Z, porque esse Z aqui é para limites, né? São limites de velocidades. De alturas, temos os parâmetros B e P e o fator de rajada. E observe que o fator de rajada só tem no categoria 2. Temos as classes A, B e C, de onde nós tiramos os valores. Certo? Então, uma observação simples é que o fator de rajada é sempre o correspondente à categoria 2, independente se for categoria 4, 5, 1, 3, certo? Vamos usar o fator de rajada sempre para o da categoria 2. Substituindo os valores, e aqui, olha só, nosso Z. Mas o Z ali na tabela, professor, tá, olha só, valores bem diferentes. Por que aqui está 7,3? A altura do galpão, o pé direito dela é 6 metros e a inclinação do telhado ela é de 10 graus. Essa inclinação de 10 graus aumenta um pouco a altura do galpão em 1,3 metros. Somado ao pé direito, dá 7,3 metros, ou seja, da altura da comieira até o chão. Então, temos aí a altura total do galpão. Fazendo as contas, encontramos o S2 igual a 0,85. Então, já temos o S1, que é igual a 1. O S2 igual a 0,85 e agora vamos encontrar o S3, que é o fator estatístico. O fator estatístico considera o grau de segurança e a vida útil requeridos pela edificação com base em um período de recorrência de 50 anos. Então, 50 anos, lembre-se que é quando o fator a velocidade característica do vento se repete. Em média, se repete a cada 50 anos. Não quer dizer que é diretamente 50 anos, pode acontecer antes, pode acontecer depois, mas é uma estatística, né? Um fator estatístico, é uma média. Bom, considerando o galpão para depósito, com baixo fator de ocupação, nosso S3 é igual a 0,95. Como a gente acha isso? Aqui. Temos os grupos 1, 2, 3, 4, 5. Nosso grupo é esse aqui, olha só. Nós definimos lá na frente, né, lá atrás, quer dizer, o tipo de uso do galpão que encontra-se aqui, olha só, edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação, depósitos, silos, construções rurais, etc. E o nosso fator 0,95. Então agora, com esses dados, nós temos velocidade característica, temos os valores dos 3 fatores, certo? E agora vamos calcular a velocidade característica do vento. A velocidade característica deu 32,3 metros por segundo. Com esse valor, calculamos a pressão dinâmica, que dá 639,54 metros por segundo. Isso aqui para frente. O próximo passo agora é determinar os coeficientes de pressão externa para as paredes. E na tabela 4 nós vamos encontrar isso aqui. A tabela 4 é essa belezinha aqui. Eu tirei um trecho porque ela é maior. Ela não caberia aqui no slide, mas eu tirei a parte que nos interessa. Como é que eu sei que nos interessa? Eu calculei um pouquinho antes para poder colocar aqui e não perder muito tempo. Como eu calculei e como eu descobri que é essa parte que nos interessa? Por esse fator, certo? Eu calculei H sobre B, e se H sobre B desse menor ou igual a 1,1 sobre 2, então esse trecho é o que nos interessa. Quanto que dá H sobre B? Quem é H? H é o pé direito, né? 6 metros. Quem é B é 15. Então, se eu tenho
6 dividido por 15, eu vou ter 0,4. 0,4 é menor do que meio, menor que 0,5. Tendo esse dado em mãos, eu passo para a próxima etapa, que é calcular esses parâmetros. Vamos ver quem é que vai nos dar os nossos parâmetros aqui, certo? Então, A sobre B. Quem é A sobre B? É o comprimento do galpão pela largura. Qual é o comprimento do galpão? O comprimento do galpão é 54 metros. Quem é a largura? 15 metros. Indo pelo outro, eu tenho 3,6. 3,6 está entre 2 e 4. Então, nós vamos usar esses dados para poder fazer os nossos cálculos, chegar aos nossos resultados. Então, beleza, olha só, eu tenho duas situações. Eu tenho o vento a 0 graus, que é representado por esse gráfico, e eu tenho um vento a 90 graus, que é representado por esse gráfico. Para esse gráfico, eu tenho, olha só, A1B1. A1B1, aqui é 0,8. 0,8, menos 0,8. Por que menos 0,8? É a direção para onde ele aponta, certo? Ele aponta para fora, certo? É um coeficiente de obstrução. Ele é para fora, ele pulsa, né, para a parede, para fora do galpão, né? Então aqui, A2B2. Quem é A2B2? A2B2 está aqui. Ele dado aqui também é menos 0,4, pelo mesmo motivo, ele aponta para fora. E A3B3? Não tenho aqui, professor, mas eu tenho uma ressalva. Para o vento a 0 graus, nas partes A3 e B3, o coeficiente de forma tem os seguintes valores. Se A sobre B for igual a 1, ou seja, se for um quadrado, eu uso os mesmos valores de AB, de A2 e B2. Se A sobre B for maior ou igual a 2, eu uso o valor de menos 2. Como é o caso, então, esses valores aqui serão menos 0,2, menos 0,2. Ok? Vamos para o vento a 90 graus. Eu tenho o valor. Tá. Eu ainda tenho aqui o valor de C e o valor de B que está dado aqui, olha só. Certo? Então eu tenho aqui o valor de A, o valor de B. O valor de A, o valor de B. O valor de A é empurrando o galpão, digamos assim, o valor de B é para fora do galpão. C1 e C2 também está dado. C1, D1, C2, D2. Está dado também. Então fica fácil agora determinar. E agora vamos aqui. Todo esse slide foi falado no anterior, ele ficou inútil nesse caso. Ele ficou redundante. Passamos para o próximo. Então temos aqui montados os nossos coeficientes de pressão externa. Para o galpão, tanto no vento a 0 graus, quanto no vento a 90 graus. Ok? Guarde essas figuras. Eu aconselho vocês a fazerem um print, ou então desenhar para depois ir acompanhando que no decorrer da aula vocês vão precisar de enxergar esses valores para poder montar todo o restante dos esquemas de cálculo, ok? O nosso CP médio, eu não falei dele, mas vamos voltar aqui no nosso caso aqui, ó, o nosso CPE médio está dado aqui, ó, é 1, e ele é dado nesse ponto aqui. E essa faixa aqui, ó, é 0,2B ou H, ou o menor dos dois. Como H é 6 e 0,2B, 0,2B dá 3, então H3 é menor do que 6, então usar 3. Ok? Então, está aqui o nosso CP médio. Nosso CP médio é menos 0,1, né? Aliás, menos 0,1, e a faixa é 3 metros. Bom, agora, né, vamos para os coeficientes de pressão externa para o telhado. E na tabela 5 da ABNT 6123 de 88 são especificados os coeficientes de pressão para telhados de duas águas simétricos para edificações de planta retangular. Isso só funciona se for retangular, certo? De modo que são extraídos os seguintes valores para o projeto. Né? Então, vamos deixar isso aqui de lado, vamos pular isso aqui, que isso aqui está redundante, a gente vê no slide que segue. Nós temos aqui o seguinte, olha só, um novo parâmetro. Esse parâmetro aqui, H sobre B, é o que define se nós vamos usar esse conjunto de informações. Se não atender a esse parâmetro, é o de baixo, ou de baixo, ou de baixo, e aí vai. Então, H sobre B novamente,
Eu tenho que H sobre B vai dar menos que meio. Então, o que vai atender é esse parâmetro. O ângulo do telhado é 10 graus, beleza? Então, observe bem as regiões. Certo? Tem uma E, F, G, H e J. Ok? Tem o Y, olha só o Y. Esse Y está aqui, que são as faixas de CPE. Ok? Então, qual o valor desse Y? É H ou 0,15B, ou o menor dos dois. Aqui também eu tenho, olha só, a faixa onde esses valores são aplicados, que é 3B sobre 3 ou A sobre 4. O maior dos dois, ou, porém, né, se esse valor for maior do que 2H, eu vou usar apenas 2H. Esse mesmo conceito eu vou usar aqui. Olha só, tem a mesma coisa. Essa faixa aqui é B sobre 3 ou A sobre 4 será o maior dos dois, porém nunca maior do que 2H. Então, você vê aqui, olha só, esse valor é 12, certo? Esse valor aqui também tem essa mesma restrição. Olha só, 2H ou B sobre 2. Ou o menor dos dois valores. Caso o menor dos dois valores, deu 7,5, que é B sobre 2. Voltar aqui. Certo? Então, usamos aqui o valor de 2H. Vamos para o slide seguinte e depois vamos voltar a essa imagem. Então, eu tenho aqui, olha só, o F, G, H e J. Vamos voltar para lá. Vimos que aqui, ó, 2,25, 2,25. Por quê? Porque 0,15 vezes B deu 0,25, deu 2,25, que é o valor correspondente a essas faixas. A 10 graus, né, eu tenho que levar em consideração o vento a 90 graus e o vento a 0 graus. Aqui eu tenho a 0 graus, vamos começar aqui pelo vento a 0 graus. Então, a 0 graus, eu tenho quem? EG. E e G. Então, EG tem um menos 0,8. Menos 0,8 por quê? Porque está saindo, está expulsando o telhado, está jogando o telhado para cima. Ok? Está sugando o telhado para cima. FH também. FH também, ó, menos 0,6. Está puxando para cima. E o I e o J? Eu tenho aqui, ó, para o vento a 0 graus, as partes IJ, o coeficiente de forma tem os seguintes valores. Se A sobre B for igual a 1, será o mesmo valor de F e H. Se A sobre B for maior ou igual a 2, o CE vai ser menos 0,2, que é o que nós temos aqui. Partamos agora para o vento a 90 graus. A 90 graus eu tenho EF, e o F é menos 1,2 e o GH menos 0,4. E aqui nós repetimos os mesmos, ok? E aqui está. Partamos para o próximo. Vamos agora ao coeficiente de pressão interna, né? Porque como o vento bate lá, tem o coeficiente de pressão externa, mas também temos os coeficientes de pressão externa, né? Interna, o que está lá dentro, a pressão que se forma dentro da edificação. O cálculo dos coeficientes de pressão interna é feito de acordo com as indicações do item 6.2 da NBR 6123. Os tapamentos laterais, frontais e a cobertura do galpão serão em chapas trapezoidal. Portanto, são permeáveis de acordo com a norma citada. Mas, para efeito de simplificação, será desprezada a existência de aberturas dominantes. Aberturas dominantes nós vimos que são na aula anterior, né? Em qualquer face do galpão. E serão adotados os coeficientes previstos no item 625A da BNT 61.23.88. Porém, tendo em mãos as dimensões das aberturas fixas e móveis da edificação, os coeficientes de pressão interna podem ser obtidos de acordo com o anexo D da norma ABNT NBR 6123 de 88. Esses cálculos mais precisos, eles são feitos, eles são destrinchados no curso de cálculo de vento. Né? Esse curso de cálculo de vento ele abrange toda a norma. Então, eu destrincho toda a norma
para vocês, para que não reste mínimo de dúvida em relação a qualquer um dos cálculos desta norma. Esse item 6.2.5a eu reproduzi aqui embaixo, vocês estão vendo. Então, para edificações com paredes internas permeáveis, a pressão interna pode ser considerada uniforme. Neste caso, devem ser adotados os seguintes valores para o coeficiente de pressão interna. A. Temos outros itens, né? Mas vamos aqui só o item A, que é o que nos interessa. Duas faces opostas igualmente permeáveis, né? As outras duas impermeáveis. Vento perpendicular a uma face permeável, CPI é mais 0,2. Vento perpendicular a uma face impermeável, CPI é menos 0,3. E aí nós jogamos nessa figura, dentro do galpão, dentro do pórtico. Então eu tenho um vento, à esquerda eu tenho um vento perpendicular a uma face permeável, o coeficiente de pressão interna expulsa, né? Tenta jogar tudo para fora. E no caso do vento perpendicular a uma face impermeável, ele tenta sugar tudo para dentro. Então, temos duas situações diferentes. Ok? Bom, finalmente, após os cálculos dos coeficientes de pressão para a edificação, passa-se para as combinações das cargas de ventos. Duas combinações serão necessárias, serão usadas para o dimensionamento das telhas, terças e ancoragens, né, pois nelas serão considerados os CPE externos previstos anteriormente. Outras 4 combinações serão utilizadas no dimensionamento dos elementos dos pórticos. E aqui nós temos os 2 casos para o telhado. Okay? Eu falei para vocês guardarem aquelas duas imagens lá das plantas, porque elas são importantes nesse momento. Ok? Nesse momento. Eu vou deixar aqui vocês o entendimento para vocês entenderem essa questão. Caso vocês não entendam, vocês vão deixar suas perguntinhas lá nos comentários. Ok? Mas aqui está bem claro a questão dos coeficientes, o lançamento dos coeficientes no telhado, ok? E temos aqui as combinações para o pórtico, né? Então, eu tenho o caso 1. No caso 1, eu tenho os coeficientes de pressão externa mais o coeficiente de pressão interna, no caso positivo. No caso 2, tem o coeficiente de pressão externa mais o coeficiente de pressão interna negativo. No caso 3, o coeficiente de pressão externa 90 graus, mais o CPI para 0 mais 0,2. E temos o quarto caso, que é o CPI a 90 graus mais o CPI de 0 menos 0,3. E aí, professor, esses números aí não fazem sentido nenhum para mim. Não fazem. Vamos olhar essa figura então, que vai fazer mais. Observem bem, eu vou voltar lá em outro slide para mostrar para vocês o porquê desses números. Observem aqui, ó, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Observem um e os outros farão sentido. Vamos voltar aqui. Vamos voltar, mais um. Vamos, volta, mais um. Aqui. Então eu tenho 0,8, 0,8. Aqui eu tenho 7, então 0,5. Então aqui, olha só, tá vendo esses valores? Por isso que eu mandei vocês guardarem esses valores, para vocês usarem depois. Vamos voltar lá no nossa figurinha, que a gente vai entender certinho agora o que é, certo? Beleza. Então, olha só, eu tenho saindo aqui 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. No primeiro caso, olha só, o coeficiente de pressão externa 0 graus, né? Tem que olhar a figurinha direitinho, e mais o coeficiente de pressão interna que expulsa para fora, né? Que joga para fora a pressão, que tende a desmontar o galpão, jogando ele para fora. Né? Então eu tenho aqui, olha só, esse está para fora, esse também está para fora. Então o mais natural é que as forças se somem. Então está aqui, é 1.
Né? Menos um por quê? Porque está para fora, tá jogando para fora. Tem o mesmo sentido, então esse soma, tem o mesmo sentido, se soma, tem o mesmo sentido, se soma. No caso 2, sentidos opostos, subtrai. O resultado em azul é o resultado que fica, né? É o coeficiente que a gente vai precisar, que vai utilizar. É sentidos opostos, né? Subtrai, então temos os valores em azul como os valores finais. Mesmo caso no caso 3 e no caso 4, beleza? Bom, vamos descartar os casos 2 e 4, certo? Listados anteriormente para o pórtico. E passaremos a usar os dois casos restantes e chamaremos esses dois casos de hipótese 1 e 2. Professor, por que nós vamos descartar o 2 e 4? É um outro exercício que eu vou deixar para vocês, né? É um outro exercício que eu vou deixar para vocês. Vocês vão colocar lá nos comentários o porquê que nós descartamos o 3 e 4, o 2 e o 4, certo? Quem não conseguir entender por que descartamos os 2 e 4, deixa sua dúvida, eu respondo, certo? Eu respondo. Mas tenta descobrir porque o 2 e o 4 não servem para o nosso caso aqui, ok? Para a combinação dos esforços finais de vento, basta multiplicar os coeficientes de pressão atuantes pela pressão de obstrução correspondente à altura e pela distância entre os pórticos da estrutura. Assim, obtém-se as cargas, né, conforme a tabela abaixo, né, e conforme a figura que segue também. Então, olha só, lembra-se do coeficiente lá do coeficiente de pressão dinâmica aqui, da pressão dinâmica que nós calculamos lá em cima, bem no início da aula? Tá aqui ele, ó, aqui, ó, né? Tá aqui ele, bem aqui, certo? Aqui é quilonewton, viu, pessoal? Desculpa aí, aqui tem um caso, viu? Então aqui, olha só, multiplicando esses valores, não, aqui não, quilonewton não, desculpa aí, pessoal. Multiplicando esses valores aqui, olha só, chegamos, né? Vê que é tudo igual, né? Chegamos ao valor de 3,84 kN. Beleza. Na hipótese 1, vamos aqui na hipótese 1. Na hipótese 1, eu tenho, olha só, o meu coeficiente é 1, é 1, é 1, é 1. Na minha tabela, eu vou usar o meu coeficiente de pressão externa. O coeficiente está aqui. Então, todos eles vai multiplicar por 1 para ele mesmo, ok? Na hipótese 2, observe, eu tenho 0,5, 14, 0,6 e 7. Então, na hipótese 2, cadê a hipótese 2? Qual é a hipótese 2? É o 3, não é? Então aqui, ó, 0,7, 1, 6 e 0,7. Então temos aqui, olha só, 0,5, 14, 1,4, 0,6, 0,7. Então multiplicou esse valor, né, o valor da pressão, pelo valor do coeficiente, e agora eu tenho aqui as minhas cargas uniformemente distribuídas. E colocando no pórtico, nós temos isso aqui. Nós temos as cargas geradas pelo vento, ok? As cargas que o vento gerou. Beleza, pessoal? Portanto, o que acontece? Nós vamos usar esses cálculos, essas cargas de vento, com as cargas do peso próprio, com as cargas acidentais, porque são 3 cargas que usamos para calcular isso aí. E a partir daí vamos dimensionar as vigas que serão usadas nessa estrutura, certo? Porém, esse cálculo das vigas será numa aula posterior, porque senão essa aula vai ficar muito chata, cansativa, vai demorar muito. A próxima aula é bem extensa, bem mais extensa do que essa, porque nós vamos calcular bastante coisa, ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Eu espero que essa aula seja útil para vocês, certo? Que tenha agregado algum valor para vocês, que vocês consigam usar isso na vida profissional, quem quiser usar, né? Olha só, uma pequena curiosidade, vejamos bem aqui. Tá vendo esse pórtico? É basicamente o pórtico da nossa estrutura. Certo? Esse pórtico aqui, olha só, olha o ângulo de inclinação dessas vigas. Professor, não tem nenhum tirante. Não tem. Professor, como é que eu elimino as cargas aqui, professor? Pois é aquela ligação rígida, lembra? Entre a viga e o pilar, ela faz toda uma diferença aqui. E o ângulo também. E sabe como é que a gente calcula esse aqui?
No curso de estrutura metálica, eu mostro detalhadamente como se calcular esse tipo de estrutura, esse tipo de coisa aqui, certo? Alguns manuais já têm para dimensões pré-determinadas os valores das mísulas, né? O elemento que se coloca aqui para enrijecer essa ligação chama mísula, né? Então, eles já têm os valores determinados dessas mísulas. A gente vai tratar delas em um outro momento também. Ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que vocês se divirtam bastante e até mais.